Olá, meus irmãos, eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Aqui vamos hoje uma lição que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 69. Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que nós mesmo sendo crentes, sendo de Jesus, nós temos medo, nós temos falha. Pedro aqui, se a gente olhar pelos feitos de Pedro, parece que ele foi um grande covarde, um grande medroso, e realmente estava com medo, porque ele viu a situação que estava ocorrendo, e ele ficou com medo. E logo Pedro, que nós conhecemos os feitos de Pedro, era o primeiro dos discípulos que se mantinha forte, cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui que mesmo nós sermos crentes, mesmo nós andamos no meio do crente, mesmo nós estamos na igreja, mesmo nós se vestimos como crente, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: não é isso que nos inspira a garantia de Jesus, a garantia de estar forte, firme no Espírito Santo, dizendo que eu vou para qualquer lugar que Jesus mandar. Porque às vezes nós gostamos na verdade, de olhar os feitos das pessoas, mas eu quero dizer para você aqui, meu irmão, que nessa mensagem de Pedro aqui, o que mais me tocou é porque Pedro foi reconhecido pelo que falava. Você pode ser reconhecido porque você fala como crente, você se veste como crente, você anda como crente, você se porta como crente. As suas vestiduras, as suas falas te condenam. Todos que olharem para você vai dizer que você é crente. Mas, na verdade, você está parecendo como crente. Porque o que importa aqui não é o parecer como crente, porque Pedro aqui foi reconhecido como crente. Ele diz aqui, você fala, como diz aqui, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Mesmo falando como crente, mas o problema é de se aquentar, de se aquecer na fogueira alheia, na fogueira dos outros. Muitos de nós estamos se vestindo como crente, falando como crente, estamos na igreja, no meio dos crentes, mas ao mesmo tempo, na hora de certas situações, na hora de certa necessidade, nós se colocamos adiante do aquecimento de outros, da fogueira estranha, como diz aqui. Tem muitos crentes que estão no meio da roda dos escarnecedores, é fogueira estranha. Isso é fogueira estranha. Nós estamos na roda dos mentirosos. É fogueira estranha. Nós estamos se juntando com pessoas que falam mal do outro. É fogueira estranha. Nós estamos se juntando com pessoas que falam fofoca. É fogueira estranha. Por mais que somos parecidos, reconhecidos como crente, mas nós estamos negando a Jesus com nossos feitos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui sobre essa mensagem, que nós não somos brindados a nada, a perfeição, nós não somos brindados. Mas Jesus um certo dia falou para um mancebo, um jovem rico: se quiseres seguir a ele, Jesus falou, só te falta uma coisa. Quer ser perfeito? Vende tudo que tens e dá aos pobres e me siga. Mas o que tocou nessa mensagem desse mancebo, desse jovem, que Jesus falou: queres ser perfeito. Porque tem sempre uma imperfeição na nossa vida, tem sempre uma coisa que nós devemos tirar. Então essa mensagem de Pedro aqui negando a Jesus, meus irmãos, é triste.
Você vê um crente negando a Jesus com seus feitos, aparentemente ele vai ser reconhecido como crente, vai ser visto como crente, ele vai falar como crente. Isso é para as pessoas que estão na fogueira estranha, para as pessoas do mundo que não vivem ao redor dele. Mas Jesus está olhando para essa pessoa, Jesus está olhando para esse crente, que apesar de ser falho, mas o interessante aqui no final dessa mensagem é quando vem o arrependimento. E hoje Jesus está chamando você para o arrependimento. Ei, você que está aí se aquentando na fogueira estranha, você que é casado, mas está olhando para outra pessoa que não é o seu cônjuge, que está se aquietando, se esquentando, olhando essas coisas. Você que está ligando a televisão e olhando para coisas pornográficas. E você sendo casado ou até mesmo solteiro, não tem problema. A questão é, você está se aquentando na fogueira estranha. Jesus está te olhando de longe. Jesus está te olhando porque Jesus ainda vive. Jesus não morreu. Jesus não é o homem que se confunde porque um crente está vestido como crente. Jesus não se confunde porque nós estamos falando como crente. Jesus não é homem para se confundir porque parece ser crente e anda no meio dos crentes, mas Jesus está vendo tudo que você está fazendo. Você está esquentando na fogueira estranha, se aquecendo com esses tipos de ações, você está negando a Jesus. Então não importa você estar na igreja, estar em algum lugar, dando glória, falando das coisas de Deus, falando da palavra de Deus, se portando como crente em todos os lugares que você vá, mas se dentro do seu íntimo, dentro do seu sozinho, quando você está só, é nessa hora que nós devemos mostrar quem somos nós. É nessa hora quando nós estamos sozinhos, fora do nosso cônjuge, para quando se aproximar uma fogueira estranha, ou até mesmo nem se aproximar, só em passar uma fogueira estranha, que é uma mulher alheia, que não é a tua. Eu falo aqui, meus irmãos, sobre a mulher, porque é uma das maiores tentações dos homens crentes e não crente. São as tentações, sim, porque o homem, a mulher veio para ser ajudadora do homem, para auxiliar o homem. Mas às vezes a queda do homem, em alguns lugares aqui na Bíblia, já se foi relatado, foi por causa da fraqueza sobre a mulher. É por isso que eu estou citando aqui sobre cônjuge, porque eu conheço alguns que mesmo sendo crente, mas quando vê uma bonitinha, que é fora do seu casamento, ele se aquece com as imaginações, ele se aquece com os pensamentos, chega até a fazer comentários. Ei, isso é se aquecer na fogueira estranha. Mas Jesus está aqui hoje. Jesus me trouxe aqui hoje para me falar para vocês. Não se aqueça na fogueira estranha. Sai da roda dos escarnecedores. Não continue, porque Jesus está te olhando. Mas Jesus quer te levar ao arrependimento. Para você ver que aqui no final, no versículo 75, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Eu quero dizer para você hoje aqui, meu irmão, ainda tem recurso para você, sai daí. Larga isso. Sai desse lugar. Sai dessa imaginação. Sai desses pensamentos. Sai desses sonhos. Dessas vontades. Sai daí desse lugar, porque é este lugar, é este pensamento. Você pode até se confundir pelo que eu estou falando, lugar e objeto, lugar. Não. É qualquer pensamento que não seja o de Jesus. Seja sincero, seja reto na presença do meu Senhor, porque Ele está te olhando e Ele quer te perdoar. Mas para isso você tem que se arrepender, assim como Pedro se arrependeu. Porque depois de tudo isso que passou com Pedro, essa negação, Jesus depois foi à cruz do Calvário, Pedro se tornou um grande homem de Deus. Ele já não foi visto mais só porque andava com Jesus, ele não foi visto mais só porque se vestia como crente, ele não foi visto mais só porque falava como crente, ele foi visto como um homem de Deus, como um servo de Deus.
Essa é a missão que nós temos aqui. Se comporta como crente, se comporta como homem de Deus. Não se iluda somente porque você aprendeu a falar como Cristo, a andar como Cristo, a se vestir como crente. Que não é isso que leva à salvação, mas sim um arrependimento dos erros. O que leva à salvação é uma santidade, em santidade em todas as áreas. Não minta, não esconda, porque Jesus está olhando para você. Tem uma tradução que diz que Jesus de longe estava olhando Pedro, que se encontra lá em Marcos. Mas não vamos entrar nesses detalhes. E aqui fica essa mensagem, essa reflexão para cada um de nós, meus irmãos. E eu quero fazer uma oração aqui agora, neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro a Ti nesse momento, meu Senhor, porque tem muitos, Senhor, assim como Pedro estava te negando. Tem muitos de nós, meu Deus, que estamos na igreja, estamos na Sua presença, estamos andando com o Senhor, mas na hora de certos momentos da nossa vida, nós se aquecemos na fogueira estranha. Pai, que o Espírito Santo venha tocar o coração de cada um desses que estão fazendo esse tipo de coisas. Que o Espírito Santo venha trazer o arrependimento, assim como Pedro teve ali amargamente. Mas ele se lembrou de todas as palavras de Jesus, assim como foi citada aqui hoje. Ele se lembrou. Sai da roda dos escarnecedores. Sai da roda dos fofoqueiros. Você está se aquecendo com fofoca. Todo aquele que está se aquecendo com fofoca, com mentiras, sai desse meio, porque esse meio vai fazer você negar Jesus, porque mesmo sendo conhecido com as suas vestes, com as suas palavras, com seu jeito de andar, que é o comportamento, mesmo assim, vai estar negando a Jesus. É por isso que eu venho pedir ao Espírito Santo de Deus que traga um arrependimento a todos que passam por esse tipo de situação. Porque só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Muitas das vezes você já foi tocado que está errado, mas não ficou convencido ainda, porque você ainda é conhecido como crente, anda como crente, se veste como crente, parece ser crente, ainda não ficou convencido que você está no erro, está negando a Jesus com seus feitos. Senhor, é o que eu te peço agora, meu Deus. Só venha trazer o arrependimento para todos que estão passando por essa situação. Até mesmo aquele que olha uma mulher que não é o seu cônjuge e acaba se aquecendo com pensamentos, com ilusões, com visões, imaginando como seria, como faria. Eu quero dizer para todos que estão ouvindo, que o Espírito Santo está tocando hoje em cada um que se encontra numa situação como essa, mas que essa mensagem, Pai, foi dita não só para os homens, para as mulheres também, porque quando é dito os homens, quer dizer a raça humana, não exatamente o sexo, que é feminino ou masculino, mas sim a raça humana. É por isso que nós falamos, irmãos, os homens, que assim como a Bíblia cita, já está generalizando a todos, ser humano. E que essa oração, meu Deus, venha a ser atendida, Pai, nos céus, porque alguns de nós estamos precisando de uma mudança em nossas vidas, uma mudança em nossos pensamentos, e uma mudança em nossa visão, porque com todas as nossas ações nós podemos negar Jesus e confessar que Jesus é o Cristo. Só depende de nós. E aqui eu encerro, Senhor, que o Espírito Santo venha falar mais com todos aqueles que estão ouvindo, que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um, que essa mensagem chegue. Então eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo.
Faça a sua obra, meu Deus. A vida de cada um que disse é teu vaso, que disse é teu servo, que disse é crente, que se veste como crente, fala como crente e anda no meio dos crentes. Faça a sua obra, meu Deus. E a obra do Senhor é reconhecimento ao erro, ao pecado. Obrigado, meu Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa oração seja realizada em nome de Jesus. Amém.